Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, Edivaldo mais uma vez, estamos juntos para dar continuidade ao nosso curso. Terminamos a parte 3 da nossa lição e quero incentivar você a assistir à próxima parte, para que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Olá pessoal, voltamos. Espero que você tenha tomado um bom café, né? E que o café tenha estimulado você a ficar atento ao que nós vamos conversar agora, tá bom? Então, abra no Evangelho de Mateus e nós vamos responder a pergunta, olha lá. Eu poderia ir direto no ponto, mas eu vou ler o texto na íntegra e aí você vai entender por que eu fiz isso. Espero que sim, né? A pergunta foi assim: de onde tiram a ideia de que ele virá, aí está falando ele, Jesus, né? E as pessoas que não forem teriam que ficar mais um tempo aqui na Terra, não é? Enfim, então vamos lá. Vamos ler Mateus 24? Se você entender Mateus 24 e do que está falando, aí você consegue, ao meu ver, entender os outros textos também. Que aí tem que ligar um com o outro, né? Mateus 24. Vamos lá. Esse é um chamado sermão profético de Jesus. Então, já vou adiantando para você que esse sermão aqui, ele aparece em Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Ou seja, o interessante é você ler um ao lado do outro. Aí dá um bom estudo, né? E você vai tirar as dúvidas e descobrir as coisas. Mas eu vou, nesses minutinhos agora, falar sobre isso. Vamos lá, então? A palavra diz assim, ó. Vamos lá. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Então, preste atenção na leitura. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, já para aqui, eu vou fazendo a pergunta. Primeira pergunta: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Que coisas que eles estão perguntando? Quando vai acontecer? Quais são essas coisas? Eu preciso que você preste atenção na leitura para você entender o que está no texto, tá bom? Eu não tenho nada aqui diante de mim, exceto o material que você tem na mão, mas não tem isso no seu material. Então, o que são essas coisas que eles estão dizendo? Quando é que vai acontecer? Você conseguiu pegar? Isso aqui é tudo no texto, tá? É tudo no texto. Quando sair, eu falo, se sair. Isso. Aí alguém já colocou aqui, olha. O templo será destruído. Sim, ele tá olhando para o templo e tá, olha, tá vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, nós estamos aqui no ano 30, quando Jesus falou, não quando Mateus escreveu. São duas coisas distintas, tá bom? Você deve lembrar que o evangelho foi escrito depois que Jesus foi embora, tá bom? Então, bom, aí o Carlos colocou fim dos tempos. Também, Carlos, também, mas não é ainda. Não é ainda. A pergunta está dizendo, quando acontecerão essas coisas? A primeira pergunta, eu estou falando, são duas perguntas.
Quando acontecerão essas coisas? Que coisas? Jesus falou anteriormente, olha, tá vendo esse templo aí? Vai ser destruído isso aí. Não ficará pedra sobre pedra, tá bom? Então vamos continuar agora. E a outra pergunta, qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Essa é a segunda pergunta. Na verdade, são 3 perguntas, né? O que sinal haverá de que vai acontecer essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? 3 perguntas, tá bom? Mas Jesus vai se concentrar na primeira, dá uma olhadinha. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Para quem que Jesus está falando isso ainda? Para os discípulos, para os apóstolos que estão ali diante dele. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. Preste atenção, não tenham medo. Para quem que ele está dizendo isso? Para os apóstolos, são eles que estão ouvindo isso. Eu vou insistir nisso, tá? É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, a primeira pergunta, Jesus está dando sinais para ela. Mas isso não é sinal, ele diz, do fim dos tempos. Você dê para perceber isso, são coisas distintas aí, tá bom? Espero que você consiga. Vocês ouviram... 7. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o início das dores. Se você conhece a história e você sabe como ocorreu a destruição de Jerusalém e do templo, aí para você fica mais fácil. Se você não conhece a história, essas palavras aqui, haverá fomes, terremotos em vários lugares, isso na verdade aconteceu, né, antes da destruição de Jerusalém. Isso aconteceu uns 4 anos antes, quando o imperador Tito começou a cercar a cidade de Jerusalém. Demorou 4 anos até ele entrar e destruir tudo, tá bom? Isso é história, então, se você conhece, fica mais fácil. Mas, nesse período, houve escassez. Flávio Josefo, um historiador judeu, ele fala sobre essas questões, tá? Vamos continuar. Mas Jesus diz, olha, tudo isso é só o começo. Vai piorar. Então, olha, preste atenção nisso. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Quem são essas pessoas? Nós já vimos. São os apóstolos, não é? São os apóstolos. E ele diz, vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a perseverança faz parte da vida cristã, mas nós temos que entender inicialmente que ele está se reportando aos discípulos naquele momento. Tem uma aplicação para nós? Claro que tem. Mas nós precisamos entender o que é para nós e o que não é. Tá bom? E aí a gente vai tentar mostrar isso. Aí ele diz assim, e este evangelho, olha aí mais um sinal, será pregado, evangelho do reino, será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Aí eu pergunto para você, o fim de quê? Qual é o fim que vai vir depois que o evangelho for pregado a todas as nações? Se você tirar daqui e trazer para a sua época, aí você pode falar um monte de coisa. Você pode falar um monte de coisa. Mas se você respeitar o fato de a pergunta inicial estar sendo respondida,
Qual é o fim que vai vir depois da destruição ou melhor, depois da pregação do evangelho em todo o mundo? Ok? Qual é? Qual é o fim? A destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Posteriormente, ele vai dar sinais do fim dos tempos. Mas nós vamos chegar lá ainda, tá bom? A Reinaldo colocou aqui, a Cris colocou fim dos tempos, Cristiane, Reinaldo, destruição do templo, Gaspar, fim do mundo. O fim do mundo ainda não é reportado aqui. Nós vamos chegar lá, eu vou mostrar para você, tá bom? Mas aqui está falando... Agora a minha pergunta. Qual é o livro que fala que o evangelho foi pregado em todo o mundo, conhecido da época? Qual é o livro? Nós lemos anteriormente, você lembra? Alguém lembra? Qual foi o livro que nós lemos? Que este evangelho do reino tem sido pregado em todo o mundo. Veja bem, não há indivíduos. Sempre haverá indivíduos que ainda precisam ouvir, mas não está falando de indivíduos, está falando de nações, de continentes. Colossenses 1, 23, isso mesmo. Você tem que ligar. Continuando. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem, os que estiverem onde? Onde? Na Judéia. Então é um local bem específico. Não está falando para mim na minha época, gente. Os que estiverem na Judéia, você está na Judéia? Não está, né? Então todo mundo tem que estar na Judéia quando acontecer. Porque aqui está dizendo, olha, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Agora uma pergunta para você. Quem é o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel? É o anticristo. É o que vai dominar o mundo. Gente, se ele está dizendo, olha, quando vocês virem, o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, em Daniel capítulo 11, observem quem é o sacrilégio terrível. Agora, para a gente saber quem é, nós precisamos ler Lucas. E aí você que vai dar a resposta. Abre rapidinho lá, rapidinho. Não vamos perder tempo, porque os dias são maus, tá bom? Vamos rapidinho. Lucas 21. Lucas 21. Eu vou ler o trecho bem específico, tá bom? 21, 20. 20 e 21. Lucas 21, 20 e 21. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, é a mesma história. É a mesma história. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Quem é o sacrilégio terrível? Alguém poderia colocar aí para mim? Quem é o sacrilégio terrível? Do qual falou o profeta Daniel? Ok, sim, mas quem é o sacrilégio? É o cerco de Jerusalém. Mas quem é o sacrilégio terrível? Isso. Tito é o nome que a história dá. Mas eu quero Lucas. Isso mesmo. Eu quero a resposta bíblica. Porque assim, primeiro nós temos que falar o que a Bíblia diz. Tá bom? Primeiro o que a Bíblia diz. Depois a gente usa a história para mostrar. Tudo bem? E esse é o processo natural. Mas tá certo, Reinaldo, não tá errado. É somente para a gente entender que a gente não pode ir direto para a história. Nós temos que ir primeiro para a Bíblia. E a Bíblia diz que quando Jerusalém estiver sendo cercada por exércitos. Então, quem é o exército que cercou Jerusalém? É o exército romano. Então, está falando aqui do Império Romano, que é o sacrilégio terrível. Deu para entender? Você pressiona. Você pressiona e a gente vai falando e tal. Mas é assim mesmo. A gente tem que, né? Mas tá dando para acompanhar o raciocínio? Espero que sim. Tá dando aí?
Se não tiver, você fala também, não tem problema. Que aí eu vou diminuindo o ritmo, né? É por causa do tempo, né? Mas não vamos... Deu para pegar? Anota isso aí, gente, porque depois você esquece, tá bom? Continuando lá. Mateus agora, né? Óbvio. Mateus. Verso 17. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. É para sair rápido, né? Rápido. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Por quê, gente? As grávidas, é porque é maldição para elas? É óbvio que não. Será mais difícil, porque serão dias terríveis. Serão dias de trevas, dias de fome, dias terríveis. Tá bom? Agora, orem, guarda essa aqui, porque essa aqui também é pérola, para você entender do que está falando. Olha, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Você está preocupado se Jesus vai voltar no sábado, ou tudo vai acontecer? Você está preocupado com isso? Então, não está falando da volta de Jesus. Não está falando. Está falando da destruição do templo e da cidade de Jerusalém. E por que é para orar para que não aconteça no sábado? Alguém sabe? Quem estuda aí judaísmo já sabe. Isso, colocou aí, alguém colocou. Culto judeu, tem o culto judeu também. O que mais? Alguém tem mais alguma ideia? No sábado, os portões da cidade são fechados. Então não tem como sair. Então quem estiver dentro vai ser morto, vai ser destruído, gente, junto com a cidade. Isso. Também não podiam andar mais do que 1 quilômetro. Sim, sim. É certo. Mas é porque os portões da cidade serão fechados. Tá bom? Então não vai ter como fugir. O autor Eusébio de Cesaré não. Eusébio de Cesaré é outro. Flávio Joséfo, ele fala sobre isso no seu livro. Se você tem interesse em história, então leia A História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Tá bom? Enfim, continuando. Vamos continuar porque o tempo está passando. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve... Opa! Chegamos num ponto aqui, bom, né? Nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. O que é a grande tribulação? O que é a grande tribulação, gente? Senão o momento em que eles passarão por essa destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Quer ver como o livro de Apocalipse aborda a grande tribulação? Olha, leia aqui primeiro, vamos ler aqui primeiro. Porque haverá. O tempo verbal está no... Fala labial aí, labial. O tempo futuro, isso mesmo, Diego, consegui ler. Futuro. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 7. Dá uma olhadinha lá. Apocalipse, capítulo 7. Se eu não me engano, é verso 9, uma coisa assim. Mas vamos lá, a gente acha, né? Apocalipse, capítulo 7, verso 14, na verdade. Já achei aqui. Lembra que Apocalipse é um livro altamente simbólico. O João está tendo visão. Deus está entregando a mensagem por meio de visão. E aí ele vê alguma coisa. Olha o 13, vamos ler o 13. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: estes são os que vieram de onde? Apocalipse foi escrito no final do século I, depois da destruição de Jerusalém, depois da grande tribulação que eles passaram. De onde são esses que ele viu? São os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Qual é o tempo verbal aqui? Fala aí, leitura labial de novo. Isso, Diego, passado. Consegui ler mais uma vez. Não é legal, gente, você perceber essas coisas? Eu acho, tá bom?
Volta para Mateus agora, volta para Mateus. Para chegar onde a Cris perguntou, né? Vamos lá. Vamos ver se tem, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Surgiram centenas, diversos cristos na época deles, tá bom? Enfim, você pode ler Atos, e Atos o Paulo menciona Teudas, né? Que surgiu naquele período, se dizendo grande vulto, falso profeta, enfim. Continuando aí, porque não temos muito tempo. Vejam que eu os avisei. Ai, que beleza, não é? Vejam que eu os avisei antecipadamente. Olha, Flávio Josefo, no seu livro, ele diz que não morreu nenhum cristão naquela ocasião. Isso é importante, não é? Por que será que os cristãos não morreram? Porque obedeceram à profecia de Jesus. Continuando. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. É um sinal de que Jerusalém foi destruída. Para eles, naquela época, quando eles vissem lá, olha, os abutres voando, e Deus cumpriu a profecia mesmo. Jerusalém foi destruída. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. E os poderes celestes serão abalados. Tamanha intensidade. Uma figura para mostrar a intensidade daquilo que acontecerá no momento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Subitamente muda o assunto. Subitamente. Agora ele está focando um pouco na segunda pergunta. Tá bom? Só para você ver, perceber. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Outra ilustração. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro, dois assuntos misturados agora, tá bom? Dois assuntos misturados. Até o verso 29, um assunto só. A partir do 30, dois assuntos misturados. Destruição de Jerusalém e o templo, volta de Jesus. Mas assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro, preste atenção, que não passará esta geração. Qual geração que ele está dizendo que não vai passar? A sua? Será que é a sua geração? Está ignorando tudo que ele disse antes, dizendo, olha, é nesta geração que Jesus vai voltar. Não. Bom, pode ser nessa geração, mas aqui ele está dizendo, nesta geração acontecerá tudo o que lhes disse com respeito a Jerusalém e o templo. Será destruído. Continua aí, olha. Eu lhes asseguro que esta geração, que não passará esta geração, até que todas estas coisas aconteçam. Que coisas? As coisas concernentes à destruição de Jerusalém e do templo. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora, respondendo ao verso 30, que ele disse, do sinal da vinda do Filho do Homem.
Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. O dia da volta de Jesus, ninguém sabe, mas os sinais da destruição do templo e de Jerusalém foram dados para que eles pudessem fugir e salvarem suas vidas. Continuando. Como foi nos dias de Noé, guarde isso é perfeito, guarde isso. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Olha lá, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Como serão os dias da vinda de Jesus? Porque a destruição do templo nós já sabemos. Agora, como serão os dias da vinda de Jesus? Dias normais. Você vai estar trabalhando na empresa, Jesus vai estar voltando. Você vai estar no almoço em família, Jesus pode estar voltando. Você pode estar no banheiro, fazendo suas necessidades, Jesus pode estar voltando. Tem que falar, não é? É dias normais. Eu já casei, mas quem não casou ainda vai estar casando, Jesus vai voltar. Vai estar nascendo seu filho, Jesus pode voltar. Enfim, dias normais. Agora, respondendo a pergunta da Cris agora, vamos lá? 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. É daqui, Cris, que se tira aquela ideia. Tá bom? É daqui. Agora, dentro do contexto, o que significa? Um será tomado e o outro deixado. Alguém quer arriscar? O que significa isso? É que haverá segunda chance? Salvação. E salvação, mas tem mais coisa aí, não é só isso. Não é só isso. É salvação, mas não é só isso. Salvação para quem? Para os que subirem para o encontro com o Senhor nos ares. E para os que ficarem? Fogo eterno. Fogo, destruição, gente. Não é segunda chance. Não é, vai ficar aqui 1000 anos esperando. Não tem nada dizendo sobre isso aqui. Tá bom? Eu posso enviar para você um estudo também mais detalhado sobre isso, do que eu estou falando aqui. Tá ok? Ok. Os eleitos serão levados a Deus, e destruição para os que ficarem, porque vai ser tão rápido que nós vamos nos alegrar com o nosso Senhor. Mas aqui só está falando, olha, você vai estar trabalhando na empresa, eu não sei qual é o seu trabalho, mas você vai estar trabalhando no seu local de trabalho, e você é fiel a Deus, e você fala para o seu colega, e fala para o seu colega, e fala para o seu colega, ele não quer saber. Quando Jesus vier, você será levado, ele deixado. Aqui existe uma dualidade nos termos, tá bom? O deixado aqui pode ser também livre da condenação. Mas quem são essas pessoas? Os salvos. E o será tomado quer dizer será destruído. Pode ser assim também, não é problema nenhum, tá bom? Há 2 possibilidades, mas o fato é, não tem segunda chance. Não tem segunda chance. Hebreus 9, 27 e 28. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Jesus vai vir segunda vez, não para trazer salvação, ou salvação para os que ficarem, mas sim condenação e salvação para os que o aguardam. Aí sim, ele não vai trazer perdão de pecados quando ele vier, não, ele vai trazer salvação para os que o aguardam. Espero que você esteja com esse pensamento. Continuando a leitura, só para a gente finalizar. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então, a lição aqui é básica, muito básica. Fique preparado.
porque você não sabe quando ele voltará. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem, pois, é o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Duas coisas estão acontecendo aqui. Na ordem, Jerusalém será destruída. E o templo. Então foi dado sinais para eles. Só que a destruição de Jerusalém do templo é sinal para nós. É um sinal para nós de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Segundo sinal dado aqui, da volta de Jesus, os apóstolos serão mortos por causa do testemunho deles. Outro sinal. Terceiro sinal dado aqui para nós, da volta de Jesus, O evangelho será pregado em todo o mundo. Já foi cumprido. Ah, mas tem um índio que não ouviu. Não está falando de indivíduos, gente. Está falando dos continentes. Então, não há continente que não ouviu o evangelho ainda. Tem gente nascendo todo dia. Vamos lá. O evangelho começou no Oriente, passou pela Europa, passou pela África, chegou no Ocidente. Bom, Europa já é o Ocidente, tá bom? Já é o Ocidente, é uma parte do Ocidente. A Europa está no meio ali, tá bom? Chegou na América. O que precisa mais para Jesus voltar? Nada. A cruz é sinal. É sinal. Ele vai voltar. A destruição de Jerusalém, sinal cumprido. Ele pode voltar a qualquer momento. Morte dos apóstolos, sinal cumprido, profecia cumprida. A pregação do evangelho, sinal cumprido. O que falta para Jesus voltar? Nada. Ele pode voltar a qualquer momento. A pergunta é: você está preparado? Essa é a pergunta. Ajudou, Cris? Tá bom. Espero que tenha ajudado os demais também, né? Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que eu vou deixar ela para a semana que vem, tá? Eu vou até anotar ela aqui para responder semana que vem. Como explicar Apocalipse 7,14, que diz que vieram da grande tribulação e foi dito que nenhum cristão morreu na grande tribulação? Ah, isso é fácil. Eu pensei que era mais difícil, mas não é não. É muito fácil essa pergunta, tá? É ao meu ver, né? Bom, para mim não tem nada difícil. Difícil é fazer a vontade de Deus, eu acho. É mais difícil. Mas explicar certas coisas, não. É muito simples. Eles não morreram lá. Eles passaram pela grande tribulação. Então, eles vieram da grande tribulação. Eles enfrentaram a grande tribulação. Sobreviveram e morreram depois. Eles morreram no final do século I, né? Então, eu não estou vendo muita dificuldade. Eu não sei se a respondeu, mas, é muito tranquilo. Não morreram na grande tribulação. Eles vieram da grande tribulação. Quer dizer, eles passaram por ela. Morreram depois. Tá bom? Então, quem morreu nesse período aí que João está escrevendo? Pedro já havia sido morto. Paulo já havia sido morto. Tiago já havia sido morto. Bom, Tiago morreu um pouquinho antes até, né? Enfim.
Ah, os outros lá. Todos já haviam morrido. O único que estava vivo, sabe quem era? João. Tá bom? Então, por isso que ele está escrevendo dessa maneira. Ah, e as pragas do Apocalipse? Ocorreram, ocorrerão ainda antes da volta de Jesus? Bom, aí nós temos que pegar, não é? Os trechos que vão de capítulo 5, né, Diego? E olhá-los mais com calma. Eu vou dar aqui o entendimento, né, que nós temos em relação ao livro como um todo, tá bom? Mas eu posso trazer algo mais detalhado na próxima semana, tá? Só preciso ser lembrado disso. Mas assim, o livro de Apocalipse, ele começa dizendo assim, olha, João está escrevendo sobre as coisas que em breve devem acontecer. Ponto. Em breve, ali, ele está escrevendo para as pessoas que estão sendo perseguidas, maltratadas, humilhadas. Então, ele está levando conforto. E ele vai anunciar no livro, a partir do capítulo 5, a destruição do Império Romano representado pela besta. Ok? Então, as pragas, posso dizer que dentro daquele contexto do livro de Apocalipse, onde Deus anuncia que ele vai vencer o Império Romano, a besta do Apocalipse, então eu creio que já foi cumprido. Tá bom? É muito simplista, porque o livro ele é mais complexo. Mas eu estou olhando agora justamente para o fato de que Deus está escrevendo sobre o Império Romano, que está perseguindo os cristãos, e Deus está dizendo, eles vão ser destruídos. Agora eu pergunto para vocês, de um modo geral, quando foi que Deus, de fato, venceu o Império Romano? Na história, eu estou falando. Porque isso aí adentrou o livro de Apocalipse, foi embora. Foi seguindo a sequência, foi embora. Eu posso trazer mais detalhes sobre isso, mas na próxima semana. Hoje não temos tempo viável, né, para isso, mas posso trazer, tá bom? Mas quando foi que Deus venceu o Império Romano? Alguém tem ideia? Historicamente estou falando. Então já vou dar para você, tá bom? Porque senão não vai dar tempo também, né? No edito ou édito de Constantino, bom, você tem que entender que o Império Romano era inimigo da igreja, certo? Ele era perseguidor, implacável, matava. Na época de João, a besta do Apocalipse é Domiciano. É o que eu creio historicamente, está lá. É uma sequência de imperadores em Apocalipse 17, que se encaixa perfeitamente no Império Romano. Se alguém dizer o contrário, aí, enfim. Mas estou lhe dizendo que creio que é Domiciano a besta do Apocalipse. Agora, tem mais atores históricos que se encaixam naquilo? Tem, porque a igreja passou por diversos períodos de perseguição. Mas o livro de Apocalipse está falando primariamente do Império Romano. Quando é que Deus venceu o Império Romano? Século IV, com o decreto de Constantino, finalizando a perseguição aos cristãos, ok? Acabou ali, Deus venceu o Império Romano. O Império Romano, que era perseguidor, passa a ser aliado. Eu não estou dizendo que foi bom para a história da igreja. Eu estou dizendo que Deus cumpriu a profecia. E cumpriu mesmo. Tá bom? Deus cumpriu. Agora, depois a igreja, ela acabou sendo influenciada politicamente e institucionalissimamente. Se você quiser tentar falar essa palavra, você tenta aí. Eu só consigo uma vez, não é? Mas a igreja foi institucionalizada. Infelizmente. Não estou falando isso aqui que foi bom para a história. Mas eu estou dizendo para você que Deus anunciou o fim do Império Romano. Mas o reino dele continuaria. Pergunta, existe Império Romano hoje? Não tem, gente. Agora, e o reino de Deus, profetizado por Daniel? Continua até hoje. E vai continuar até Jesus volte, e depois que ele voltar, vai continuar na eternidade. Mas os reinos desse mundo serão todos destruídos.
Eu não sei se satisfez Diego, mas eu posso, se for necessário, trazer mais informações. Tem um comentário longo aqui que eu vou ler. Jesus nos alertou que durante a destruição de Jerusalém, falsos mestres surgiriam para tirar eles do foco, que seria sair da cidade, isso, dizendo que aquilo era sinal da volta de Cristo. Exatamente. Por isso, fala dos dois assuntos em paralelo. Ótimo, Reinaldo. Evidenciando os sinais do cerco de Jerusalém, que eram bem diferentes dos sinais da volta. Perfeito. Mas estão misturados, né? Estão misturados. Hoje em dia, isso continua acontecendo. Falsos mestres tiram muitas pessoas do foco, querendo linkar fatos atuais com a volta de Cristo. Mas os sinais da volta estão bem claros, como já foi falado. Dias normais, casando, comendo, bebendo, como nos dias de Noé. Maravilha, eu vou até copiar seu comentário aqui. Vou copiar, já copiei, hein? Se podia ou não, não sei, mas já copiei. Enfim, Diego, espero que tenha ajudado, tá bom? O assunto é muito complexo, não dá para resolver em 10 minutos, não, mas eu dei aí um panorama bem rápido, né? E generalizado. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Terminamos a parte 4 da nossa lição e gostaria de incentivar você a dar continuidade assistindo a próxima parte para que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.